meu sorriso, através das minhas ações, né? Então é isso que me move. Então eu dou esse conselho. Muitas vezes o amor, quando a gente se transforma em sentimento, é uma coisa egoísta. Eu quero um retorno dos outros. O amor não, é uma decisão de dar, uma decisão de se dar, é uma decisão de compreender, uma decisão de amar o outro como o outro, com seus defeitos, né, incondicionalmente. E é isso que eu tento em cada dia da minha vida, né, apesar de muitas vezes não conseguir tudo que eu gostaria, né, de dar em amor. É isso. Nossa, você exala amor, meu Deus, você passa amor. A entrevistada de hoje no Vida Moderna é uma mulher incrível, a qual eu sou muito fã e admiro muito, doutora em Filosofia de Direito, jurista, advogada, secretária nacional da família, Ângela Gandra. Obrigada, Ângela. Olá a todos. Eu que tenho que agradecer, que alegria poder estar aqui com a gente, cedendo o teu tempo, Meu que Deus. é super concorrido, cheio de coisas para compartilhar aqui com a gente, que acho que é super importante esse tema. Você tem muito para agregar, muito obrigada. Nossa, eu que estou agradecida, Raquel, grande oportunidade de estar com você. Você é uma inspiração. Não, eu luto por ajudar, né, mas depois a gente acaba inspirando de um jeito ou de outro, porque tem muito amor em tudo isso que a gente está fazendo aqui, não é? Você exala amor, né? No dia a dia, em tudo que você faz. Acho importante a gente levar e compartilhar isso com as pessoas. Obrigada. Raquel, eu só posso dizer isso. Eu exalo amor porque eu nasci numa escola de amor, né? Essa semana foi a semana da valorização da família. Eu penso, de fato, né, o quanto eu dou valor à minha própria, que foi uma escola de amor, né? Eu fui plantada em amor, né? Então é impossível, né? Depois que isso não transcenda, né, para tudo que eu faço, né, porque de fato ele é bem abundante no meu coração. Não é por acaso que você é a secretária nacional da família, né? Acho que sim. E né? Família, acho que é tudo, né? Como que é a família para você? Sempre foi muito importante desde pequena? Família para mim é tudo, né? Foi para mim a escola de fé, né? Onde eu aprendi a amar a Deus, ter segurança, né? Mesmo perdi a mãe esse ano na Covid, mas eu vejo a serenidade que dá de Covid. Tristeza, né? Ai, nossa, é muito duro, mas a escola de fé te faz segura na vida, confiante, né? Confiante porque Deus está por trás de tudo. A minha família, como falei, foi escola de amor e eu recebi muita educação. Como eu agradeço os meus pais, né, por ter se dedicado tanto à nossa educação, em todos os sentidos, né, cultural, profissional e assim por diante, né? Eu penso que a família... E com afeto, né? É isso, né? A família, ela é responsável por solidificar o caminho de um ser humano, né? Onde o ser humano é amado, respeitado, cresce seguro. E é isso que eu quero trazer também, de certa forma, para as famílias brasileiras. Eu tenho uma família que eu não mereço, né? Mas eu agradeço muito. Não, você merece. Agradeço muito. Né? Mas eu gostaria que cada brasileiro pudesse ter, né, essa escola de fé, de amor e de educação. Isso não depende de classe social, isso depende de fato, né, de orientação. Nós temos que ajudar desde o governo com políticas públicas, mas também de uma decisão a partir da autonomia das famílias para conduzirem suas famílias como o projeto mais importante das suas vidas. Né? Você acredita que uma família estruturada pode caminhar para erradicar a pobreza? Com certeza, é o meio mais eficaz, né, e humano, né? Por quê? Olha, de fato, nós, antes de constituir a secretaria, nós fizemos um benchmark. Que não existia, né, a secretaria? É uma secretaria nova. Super nova. É novidade total. Nunca no Brasil houve um foco exclusivo para a família como política pública, né? Exclusiva e transversal. Não? E nesse sentido, como nós tínhamos que formar a secretaria, nós fomos atrás de experiências de outros países, né? E os países, mesmo do leste da Europa, que saíram de um comunismo, que saíram, né, tinham que se reedificar, eles investiram na família. Os que investiram na família saíram da pobreza. Por quê? A família estruturada, ela trabalha melhor. Uma pessoa que sai de uma família cheia de problemas, ela não consegue focar no trabalho, ela leva problemas para o trabalho, ela se dá mal no trabalho. E a família é um motivo para trabalhar até, né? Eu quero trazer algo melhor para os meus filhos, depois eu tenho para onde voltar. Olha, isso para o ser humano é muito importante. Ter onde voltar, né? Essa sensação de pertencimento, voltar, exatamente, de muito acolhimento. Triste. Pessoa que
que tem que ficar no trabalho, no happy hour, na workaholic, porque não tem para onde voltar. Quando tu voltas, a família, tu depois retorna para o trabalho, vamos dizer, relaxado, né? Não sei, mais... Parece que flui melhor. Assim, equilibrado, eu diria, né? E nesse sentido foca melhor e depois volta de novo e assim nós vamos construindo a nação. E ao mesmo tempo, o futuro da nação, quem são? As crianças. Hoje, o que acontece? As famílias desestruturadas, disfuncionais, nem se concentram na educação da criança. Então, nós temos que combater pedofilia em casa, abuso, pornografia, suicídio, automutilação, drogas, alcoolismo. Por quê? Porque nós não investimos na família, que é a prevenção da prevenção, na verdade. E esses cidadãos, entre aspas, vão para a sociedade depois. Agora, imagine a família, a escola de cidadania também. Imagine a família como escola de cidadania, perfeito. A criança que sai, né? A criança, o jovem, o adolescente, o jovem que sai de uma família estruturada, ele já sai da escola de fraternidade, escola de relações. Ele já sai preparado para uma melhor relação social e mais também firmado no seu próprio projeto profissional. Porque na educação, os pais, eles fortalecem os projetos dos filhos. Até um dos programas que nós temos é metas, sonhos dos filhos, para que os pais acompanhem. Eu penso, tudo que eu sou profissionalmente, tenho certeza, a base veio da minha família, meu pai que me acompanhou nessa trajetória. Você tem um link muito forte com seu pai, né? Nossa, Raquel, eu tenho, primeiro assim, uma eterna gratidão. Depois, lindo, de fato, uma relação, meu pai é o meu melhor amigo. Eu quero Ele é o seu melhor amigo. Agradeço, não tenha dúvida. Eu sempre, e desde pequena eu compartilhei. O maior jurista aí que o Brasil teve, né? E interessante, o papai tem 6 filhos e nós sempre falamos. E os 6 filhos são assim apaixonados? Apaixonados, por quê? Porque nós somos 6 filhos únicos. Nós somos cuidados de forma única. Eu tinha a minha música com meu pai, ele ia no cinema desde pequenininha, com 6 anos. Ia no cinema comigo toda semana. E tinha o programa, matinê do domingo. Ele dedicava, ele sentava. Eu conversava com ele como uma mocinha, com 6, 7 anos. Eu sentava e contava minhas coisas para ele. Quando a gente começa a vida, que eu tenho tentado também nas políticas públicas, começa a vida, vamos dizer, sei lá, de namoro, seja o que for, eu contava tudo para ele. Você sempre foi amiga próxima. E uma das coisas que eu tenho que agradecer ao meu pai, ele edificou a cada filho com liberdade e responsabilidade. Um homem que me respeitou sempre na minha liberdade. Falou, mas tu vais responder pelos teus atos. E sempre dava um sentido. Ele te dava a liberdade com responsabilidade. Das nossas ações. E que nós decidíssemos também as nossas escolhas e as consequências das escolhas. Mas até hoje, ele é uma escola de liberdade também, né? E eu agradeço liberdade muito. E amor, né? E ao mesmo tempo, penso que a ignorância é o maior inimigo da liberdade. Sim. Meu pai sempre deu muito conhecimento para nós, muita informação, não é, Raquel? Então isso fazia com que nós também pudéssemos tomar decisões que realmente fossem benéficas para o nosso futuro. Mas ele nunca interferiu, nunca. Nas suas escolhas. Mesmo agora, né, para vir para o governo. Como que foi? Você estava em Harvard, era uma pesquisadora de Harvard, essa mulher maravilhosa. Eu sou fã mesmo, gente. Por favor, olha, eu vou ficar sem graça aqui. Tava super bem lá. Conta um pouco pra gente o trabalho que você estava desenvolvendo lá. Como que foi esse convite, essa mudança? Como que foi esse processo? O que te motivou a vir? E como que você estava tão bem, tão já reconhecida lá internacionalmente em Harvard, que é a maior universidade, né? E você está aqui agora, veio aqui para trabalhar para nós. Pois é, olha, foi de fato uma escolha de coração, né? Eu primeiro pensava que eu não posso trocar um lugar por pessoas, né? Um lugar que eu gostava, né? Você estava lá há quanto tempo? Eu tive indo e voltando desde 2011, depois mudei em 2014, mudei definitivamente. Você chegou a mudar definitivamente, voltei acho que 2017, 2018, né? Eu voltei quase um pouco antes do governo, né? E eu nem lembro mais as datas, mas o interessante foi que eu fiz um voo com o papai, né? E nesse voo eu achei que ele estava mais necessitado.
Engraçado que eu tenho meu orientador, que aliás eu agradeço muito, meu orientador de filosofia do direito, Luiz Fernando Barzotto, que eu acho que é hoje a maior cabeça em filosofia do direito no Brasil, né? Ele me falou, olha que interessante, como Deus usa, ele falou, eu não quero influenciar suas decisões. Ele falou? Eu estava no Brasil, eu tinha vindo com meu pai, porque estava meu pai no Brasil, daí ele me falou, não quero te influenciar, mas eu estava lendo Viktor Frankl, que é um filósofo que eu gosto muito, médico, psiquiatra também, que tem um livro chamado Psicoterapia e Sentido da Vida. E esse Viktor Frankl, ele passou pelo campo de concentração, e depois que criou toda a sua teoria. Mas ele, quando ele ia conseguir fugir do nazismo, ele estava recém-casado e tinha conseguido um passaporte para os Estados Unidos. E quando ele chegou em casa para contar para os pais estavam chegando da sinagoga, porque eles eram judeus, e o pai estava com uma pedra. E nessa pedra estava o quarto mandamento, né? Ele juntou a pedra e falou, filho, eu estou com honrar pai e mãe, né? Então, daí o Viktor Frankl ia mostrar o passaporte, que ele ia conseguir escapar com a esposa, porque ele estava recém-casado, para os Estados Unidos, e viu o quarto mandamento. E falou, eu não posso ir. Daí ficou. Os pais dele, ele e a esposa foram para o campo de concentração. Nossa. Os 3 morreram, só ficou o Viktor Frankl. E o Viktor Frankl escreveu toda a teoria dele, que é a logoterapia, a teoria do sentido da vida. Logoterapia, que é maravilhoso. E quando o meu orientador falou aquilo, né, eu fiquei muito tocada, porque eu olhava para o meu pai e falava, eu vou escolher um futuro para mim nos Estados Unidos, quando o meu pai gostaria talvez que eu viesse. E nunca me falou para voltar. Nunca. E até falou, tu gosta de lá? Fica lá. Daí eu voltei, já no voo que eu estava voltando, eu decidi voltar, daí esperei o final do ano acadêmico e voltei definitivamente para o Brasil, né? Ele agradeceu muito. Deve ter sido uma felicidade, né? E olha, eu que agradeci, depois pude acompanhar a minha mãe aqui, na morte da minha mãe, e eu, ao mesmo tempo, fiquei trabalhando um pouquinho com meu pai. Daí eu fiz uma sustentação no Supremo Tribunal Federal, gostaram dessa sustentação oral, e em seguida já estava se constituindo o governo Bolsonaro, fui chamada para a transição e já fui vir para o Ministério. As coisas foram acontecendo muito naturalmente, desenrolando super rápido. Foi, e na hora que eu fui chamada para o governo, eu achei muito interessante, porque meu pai a vida inteira ele foi chamado para trabalhar, para ser ministro, né? Para estar em partidos, para se candidatar, ele nunca, que ele falava, eu quero ter uma voz pessoal e defender o que eu penso com liberdade, né? E de fato ele é um homem livre para falar e não tem... Ele sempre falou isso? Sempre. E daí quando eu fui chamada, ele falou, eu não vou te falar nada. Tu faz como tu quiser. Então, uma pessoa que ama muito a liberdade. Realmente, o meu trabalho até de mestrado chama Moralidade do Direito como condição de liberdade. Eu acho a liberdade o maior dom do ser humano, né? E daí, ele falou, tu vai perder a liberdade de fala, porque tu vai ter que consultar o conselheiro mais maravilhoso, teu pai, que tu pensa, porque tu vai pensar corporativamente, tu já não vai pensar por conta própria. Ele vai te ter deu E daí eu falei, mas aí foi uma coisa que eu chorei muito para aceitar, porque eu falei, eu estava na academia, dúvida, assim? Muita dúvida, porque eu adoro meus alunos, eu adoro dar aula, eu gostava de trabalhar com o papai, eu falava, por que eu estava em Harvard? Eu tenho Harvard em casa, por que eu estou... Papai era uma escola, era uma escola de direito. Uma enciclopédia, né? Assim, um ser histórico. Daí eu falei, não, mas eu senti no meu coração uma missão que eu não tinha, de verdade, assim, eu não tinha como dizer não. E até hoje, né, eu vou... Foi um chamado, você sente que é um propósito? Absoluta certeza que é uma missão de Deus e que é porque a família é algo de Deus, entendeu? Sim. E ao mesmo tempo é uma missão, eu vou dizer, como filósofa e advogada. Eu acho que é de justiça para a sociedade firmar a família, né? Porque se a justiça é dar a cada um o que é devido, nós ainda não demos para as famílias o que é devido para elas, o protagonismo, a voz. Imagina, no nosso país, os pais não podem fazer homeschooling, não podem escolher a melhor educação para os seus próprios filhos, não é? Então eu penso, temos que abrir muita brecha. Então, como filósofa e como jurista, eu penso que isso, na filosofia política também, eu trabalho com isso, é uma missão que
pode ser, Deus me apoia nisso tudo, mas é uma missão também cidadã, né? Que eu preciso, se eu voltar para a minha base, eu sou covarde. Você é filósofa, você é doutora em filosofia. A filosofia... Filosofia do direito. A filosofia do direito, mas acaba sendo a filosofia de tudo, né? Porque eu fiz as duas faculdades, né? Como que é a filosofia? O que a filosofia representa para você na sua vida? Ela te ajudou a ser o que você você lutar pelas coisas que você acredita e você está tentando fazer tanto para o nosso país. Você acha que a filosofia é importante? Bom, a filosofia, eu acho que na verdade todos nós temos um filósofo dentro. As crianças, a partir dos 5 anos, 6 anos, começam a perguntar por quê. Eu sempre tive muita necessidade. É natural do ser humano? Perguntar o que eu estou fazendo aqui. Hoje nós somos muito superficiais, nós somos, de fato, eu acho que esse mundo pós-verdade, muitas vezes leva a gente a não ter tempo para refletir, e muito de imagem, uma cultura de imagem, mais do que ser, é parecer, é fake news, é fake book, eu chamo até de fake book, né? Assim, porque todo mundo põe aquela imagem e tal, mas a gente não pensa, e por isso não é feliz também, porque não sabe nem o que está fazendo, né? E por que está fazendo, né? E para que está fazendo. E a filosofia, ela olha que interessante, o que é a filosofia? É chegar ao mais profundo do ser, do que as coisas são, o que é uma família, o que é um ser humano. Eu dou aulas de antropologia. Antropologia, ela pergunta o que é o homem, o que são as emoções, o que é a liberdade, o que é a afetividade, o que são as relações interpessoais. Tem tantas questões. Então, nessas questões, eu sempre me perguntava a minha própria questão. Né? Para que eu fui criada? Qual é a minha missão? Qual que é a minha vocação? Né? O que eu vim? Por que eu estou nesse mundo? E em cada momento da minha vida eu fui, por exemplo, eu estudei para ser diplomata, depois naquele momento eu falei, eu não vou ser diplomata, você tinha eu não sonho quero de ser diplomata. Representar meu país nesse momento. Daí eu falei, eu acho que eu vou fazer mais justiça com o direito. Daí fui para o tributário, depois para o trabalho. Em cada momento da minha vida eu ia perguntando, né, para o meu coração, para Deus, o que eu tenho que estar fazendo, onde eu vou, né, ter um impacto maior para beneficiar a sociedade. Porque para mim a vocação, a filosofia responde isso também. A vocação de todo ser humano, ela é autotranscendente. Hoje nós somos infelizes, muitas vezes, porque a gente é muito individualista, porque a gente olha para si mesmo, porque a gente quer se garantir, né? E o outro vira um meio para o meu próprio fim. Né? E eu sempre, na minha vida, até pela filosofia, eu sempre pensava, não, todas as minhas ações têm que desembocar no outro, para o bem do outro. E o retorno vem necessariamente, né? Acaba sendo reconhecido, amado, porque tu planta amor, não é? Mas de qualquer forma, cada um, eu penso, isso eu falo para cada um, tem que se perguntar no coração, o que eu estou fazendo aqui, né? E a filosofia, evidentemente, me levou a estar aqui, porque eu cada dia penso e me apaixono pela minha missão cada dia, né? Eu penso, se eu voltar, eu estou sendo desleal, né, às pessoas que dependem de mim, né, para que, de fato, eu possa ampliar o bem comum dentro da vida política. É uma responsabilidade muito grande, né? E também, eu vou falar uma coisa, Raquel, a vida política, ela é decepcionante, porque nós esperamos, muitas vezes, que todos os políticos pensem no bem comum em cada ser humano. Eu não consigo entender a vida política como poder. Né? Eu penso que a vida política é serviço. Eu poderia até dizer, é poder servir. Né? E muitas vezes ser um líder servidor. O fim não é o outro. O fim não é a sociedade, o fim não é a ponta. Né? Às vezes se utiliza do ser humano para o seu próprio fim, para a sua autopromoção, né, para os seus interesses. Isso me dói muito. Dá vontade de falar, bom, deixa eu fazer outra coisa, né? Mas eu penso, não, seria covardia, né? Porque aqui nós temos que lutar para que, de fato, todos olhem, né, para todos sirvam, queiram servir, sejam servidores e, por outro lado, visem efetivamente o bem comum e de cada pessoa. Nesse sentido, só a família pode, de fato, proteger a pessoa em todo o seu bem, a cada pessoa. Por isso eu não saio daqui. Estamos chegando ao final dessa entrevista maravilhosa. E aqui fica uma pergunta, Ângela, o que você gostaria, uma lição, um conselho para você deixar aqui registrado, para compartilhar com a gente? Olha, o que eu penso, né, assim, o que me vem a lição, como a gente falou muito de amor, e para mim o amor é todo o meu motor, né?
O amor é a resposta? Nossa, o amor, para mim o amor é tudo. Agora o amor não é um amor sentimento, não é um amor decisão de coração. Podem não me amar, mas eu vou sempre amar, eu vou sempre oferecer a minha amizade, eu não vou votar. E ontem mesmo eu falava aqui, olha que interessante, nós tivemos uma reunião porque uma pessoa vai ter que deixar a secretaria, e eu falei, nós estamos falando de repulsa, de antipatias. Eu falo, olha, o ser humano ele pode sentir antipatia, mas ele não pode dar vazão àquela antipatia. Ele tem que logo dar um voto de positivo para cada pessoa e querer amar. Nunca usar sentimentos negativos, de repulsa e cultivá-los, né? Eu penso, né? Eu posso ter, como eu aprendi uma vez, né? Amigos da direita e esquerda, os que me amam, os que não me amam, mas eu amo a todos, né? Sempre estar com o coração preparado para amar, né? E minha mãe me ensinou uma coisa, né? Que era de um santo até que ela leu, mas ela sempre me falava, num ambiente difícil, põe amor onde não tem amor e tu tiras amor, né? E ela falava, não se deixa levar, né, por por atitudes de repulsa ou por juízos temerários sobre as pessoas, mas se abre a elas, né? Então é isso que eu procuro para cada ser humano que passa por mim. Eu vou terminar dizendo uma coisa, estamos no Outubro Rosa, né? Agora, dia 16 de outubro, faz 13 anos que eu tive câncer de mama, tirei as mamas porque eu estava num concurso, falei, olha, eu não posso perder esse concurso, tirei as mamas, voltei para fazer o concurso, passei no concurso, né, tudo assim, né? Você não parou nada para essa mulher maravilhosa. Fui operada no 16 de outubro, me curei, agradeço muito a Deus isso, né? E quando eu tive câncer, me perguntaram, né? Falaram, olha, mas tu tá com medo de morrer? Porque era um câncer invasivo, até por isso eu já tirei tudo e graças a Deus nunca tive mais nada, né? Mas eu falei, eu sei que eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de não ter amado tudo. Porque eu quero amar muito. Eu queria ter amado mais, ter vivido mais. Eu quero amar tudo que eu sou capaz, né? Amar através do meu trabalho, amar através do meu sorriso, através das minhas ações, né? Então é isso que me move. Então eu dou esse conselho. Muitas vezes o amor, quando a gente se transforma em sentimento, é uma coisa egoísta. Eu quero um retorno dos outros. O amor não, é uma decisão de dar, uma decisão de se dar, é uma decisão de compreender, uma decisão de amar o outro como o outro, com seus defeitos, né, incondicionalmente. E é isso que eu tento em cada dia da minha vida, né, apesar de muitas vezes não conseguir tudo que eu gostaria, né, de dar em amor. É isso. Nossa, você exala amor, meu Deus, você passa amor, e não é à toa que eu sou sua fã. Muito obrigada. Raquel, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a equipe maravilhosa, o Vinícius, né? A minha equipe, Marlice está aqui junto conosco, a minha equipe maravilhosa, a secretaria depende muito dela, por isso, né, essa oportunidade de poder dividir com vocês tudo o que vai de verdade no meu coração. Nossa, viu? eu agradeço do fundo do meu coração. Essa é a Vida Moderna, o programa Vida Moderna de uma pessoa real, de verdade, com uma história super inspiradora. Ângela Gandra. Obrigada, meu amor. Beijo para todos. Muito obrigada de estar nos assistindo. Beijo.